E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar a história de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul é um mangá de 2011 escrito pelo Sui Ishida. Bom, como vocês sabem nos vídeos que eu faço aqui pro canal eu conto a história dos mangás. Então sim, vai ter spoilers no vídeo do volume 1. Se você não quiser ter spoilers do volume 1, eu vou deixar um tempo aqui embaixo onde já parei de falar dos spoilers e vou dar apenas a minha opinião sobre a obra. Então, se vocês querem acompanhar esse vídeo, se acomodem aí nos seus lugares porque a história vai começar agora. Bom, a história começa com alguém sendo morto por um ghoul. Ghouls são criaturas canibais, eles estão espalhados pelo mundo, só que ninguém sabe muito bem como eles são. E nesse momento a gente vai para uma cafeteria onde está o nosso protagonista, o Ken Kaneki. Ele está conversando com seu amigo Hide e eles estão meio que discutindo sobre esses ghouls, né? Que ninguém nunca viu eles, não sabe nem como é a aparência de um ghoul. Só que o Hide comenta que ele já ouviu boatos de que os ghouls meio que se disfarçam de seres humanos. Ele diz que seria até mesmo impossível você saber se a pessoa é uma pessoa de verdade ou um humano, porque eles se disfarçam muito bem. Só que na verdade esse não é o ponto. Eles acabam comentando que o Hide tá ali apenas pro Kaneki mostrar a garota que ele tanto fala, que é uma garota pela qual o Kaneki tá apaixonado, que é a Rise. No momento o Hide ele até flerta um pouco com a garçonete que tá ali naquela cafeteria, que é a Touka. E nesse momento a Rise chega. O Kaneki comenta sobre ela e tal, que eles gostam da mesma autora de livros e tal. E o Hide, como todo bom amigo, ele fala pra ele desistir, que ela é uma garota muito... é muita areia pro caminhãozinho dele. E ele fala que ele sabe disso, mas que às vezes ele até percebe que ela também deve gostar dele, que ela sorri e tal. Só que o Hide não dá muita bola, fala pra ele desistir e vai embora. Depois disso, o Kaneki ele volta a ler o livro dele e a Rise, ela acaba meio que esbarrando na mesa dele e derrubando o livro. Por conta disso, ela acaba percebendo que o livro que ele está lendo é da mesma autora que eles gostam, então eles começam a conversar e eles marcam até mesmo um encontro. O Kaneki até comenta isso com o Rise depois pelo telefone e ele comenta que eles vão conversar sobre as obras dele, então que não é um encontro de namorada, é mais para eles discutirem sobre o assunto. Bom, eles vão em um restaurante e enquanto eles estão conversando, o Kaneki repara que a Rise nem encostou no prato que ela pediu. E ela dá uma desculpa de que ela está fazendo um regime, embora o Kaneki ache isso um pouco estranho, porque ela não precisa, ela tem um corpo perfeito, né? Mais tarde eles estão voltando para casa e a mesma garçonete que atendeu eles, a Touka, ela vê os dois, só que ela simplesmente acha aquele estranho e vai embora. Eles estão conversando e quando chega na hora dos dois se despedirem, da Rise ir para casa dela e o Kaneki para casa dele, a Rise comenta que próximo de onde ela mora tem tido muito ataque de ghouls e que isso está deixando ela bastante assustada. E ela pede pro Kaneki levar ela lá. Já viu, né? Quando eles estão no meio do caminho, a Rise começa a conversar, a falar que ela sempre viu que o Kaneki ficava observando ela, gostava das mesmas coisas que ela e que ela também gosta dele. Nesse momento ela se aproxima e abraça ele e morde o ombro dele. Na verdade, a Rise era a Ghoul que estava atacando as pessoas da reportagem. O Kaneki começa a correr desesperado e a Rise começa a tratar ele meio como um brinquedo. Ela começa meio que a atacar ele com a Kagumi, que cada gol tem uma espécie de Kagumi diferente, varia de gol para gol. E até o momento que ela acaba perfurando a barriga dele e o joga contra um local que está em construção. Ela acaba batendo nas costas numa parede. E por conta disso, algumas vigas de fundação que estão ali acabam caindo e fazendo um puta barulho. Vendo tudo isso, as pessoas chamam a ambulância, levam tanto a Rise como o Kaneki para o hospital, só que a Rise está num estado totalmente reversível, ela vai morrer. Então, como um ato de desespero, os médicos acabam transplantando os órgãos que estão na Rise para o Kaneki, para substituir os que ele perdeu devido ao golpe da Kagumi que ela acertou na barriga dele. O Kaneki acorda no hospital depois de um tempo, a cirurgia foi um sucesso, ela está até mesmo sendo transmitida na TV, com todos os médicos envolvidos falando como foi a operação. E o Kaneki está tudo bem. O único problema é que ele não está comendo nada.
O médico até vai lá, o Dr. Cano, ele até vai lá e comenta que ele precisa comer, que ele acabou de passar por uma cirurgia, que ele precisa se alimentar para conseguir se recuperar mais rápido. E ele fala que ele vai começar a comer. Só que toda vez que chega o café da manhã e as comidas, ele comenta que tem um gosto estranho aquelas coisas ali. Mesmo parecendo deliciosas, tem um gosto estranho. Ele até mesmo pede para a enfermeira que está ali experimentar. Só que para ela o gosto está normal. O tempo passa, o Kaneki ele consegue, ele recebe alta. O Hida até leva ele para um restaurante famoso lá, que tem lindas meninas para ele poder aliviar a cabeça, esquecer esse trauma. Só que quando chega a comida do Kaneki, ele vai comer, ele acaba até mesmo vomitando. Ele não entende o que está acontecendo, ele vai para um parque e começa a se perguntar o que está acontecendo, né? E quando ele está lá meio que tentando entender o porquê que tudo está tendo um gosto tão ruim para ele, uma garotinha acaba jogando a bola próximo dele e pede para ele entregar. Quando ele vai fazer isso, ele sente um aroma estranho no ar. Bom, o Kaneki ele então vai embora para casa dele e ele não consegue entender o que está acontecendo com ele, porque tudo isso meio que começou a acontecer após a cirurgia. Quando o Kaneki está na casa dele, começa a ter uma entrevista com um doutor que ele é especialista em gols. A repórter ela pergunta qual uma coisa que diferencia os humanos dos gols, já que não dá para reconhecer eles pela aparência, se tem algum jeito. E esse cientista ele fala que o único jeito é que os humanos não suportam comer outra coisa senão carne humana. Tudo que eles comem tem um gosto extremamente horrível. O Kaneki ele percebe isso e ele fica doido e ataca a geladeira. Só que tudo que ele come, carne, macarrão, arroz, bife, qualquer coisa, frango, tudo que ele come tem um gosto extremamente horrível. Ele sai da casa dele totalmente desamparado e vê um homem assediando uma garota. Essa garota é justamente a Touka, a garçonete daquela cafeteria do começo da história. Cara, ele meio que se incomoda com a presença do Kaneki ali. E quando ele vai meio que brigar com o Kaneki, o olho do Kaneki fica diferente, o olho de um gol. Isso assusta aquele cara, só que nesse momento a Touka acaba arrancando a cabeça daquele cara. E ele então percebe pelo olho do Kaneki que ele também é o gol. A Touka então, vendo que ele é um gol, ela arranca o braço daquele homem e oferece para ele comer. Isso assusta muito o Kaneki, fazendo ele fugir de lá desesperado. O tempo passa, o Kaneki ele tá totalmente psicamente abalado, ele não tem feito nada, nem comido nada há muito tempo, ele só tá vivendo basicamente bebendo água. E ele basicamente, para ele não ficar com a mente tão atribulada como ela já tá, ou talvez deixar ela ainda pior, ele começa a sair da casa dele. Só que ele repara que ele não consegue mais ver as pessoas como pessoas. Se ele olha uma mulher, não é mais uma mulher, é carne. Se ele vê um homem, agora é carne. Criança, carne. Idoso, carne. Tudo para ele agora é carne. Isso faz ele entrar em colapso e ele corre para um banheiro lá. E no banheiro ele repara que aquele olho, o gol dele ainda está aparecendo. Ele se irrita tanto e ele acaba socando o vidro. E aí ele repara que o corte que fez por causa do vidro na mão dele cicatrizou muito rápido. Ele então vai para casa, ele decide pôr um fim nisso, porque basicamente todo esse inferno começou porque eles tiveram que fazer o transplante do fígado da Rize pro Kaneki, e por conta disso isso está acontecendo com ele. Então o Kaneki arma um plano. Como ele está faltando muito na faculdade, ele pede pro Rize levar a matéria que ele está perdendo na casa dele. Ele pesquisa, então, onde exatamente fica o fígado, que fica mais ou menos nessa região aqui. Ele pega, tira a camisa e ele vai fincar uma faca para conseguir furar, cortar o fígado ao ponto de eles terem que tirar e colocar outro no local. Como ele sabe que ele não vai ter força de ligar para a ambulância se ele fizer isso, ele pediu para o Rize levar, que no pior dos casos o Rize apareceria e salvaria ele. Só que no momento que ele mete a faca na barriga, a faca entorta, então ele não sabe mais o que fazer e ele começa a chorar. Totalmente desiludido e abalado, ele vai para a cafeteria, a Anteiko, e ele encontra a Touka lá. Ele implora para ela ajudar ele, porque ele não sabe o que tá acontecendo com ele e que a vida dele tem sido um inferno. Mas para surpresa dele, a Touka se nega a ajudar. Ela cresceu sendo uma gol, ela não sabe nem mesmo qual o sabor de um bolo, de uma carne. Ela viveu a vida dela basicamente no inferno, e agora porque alguns dias a vida dele está sendo um inferno, ele vai
pedir ajuda, e ela se recusa a fazer isso. Só que nesse momento, o gerente da Anteico aparece, e como ele é um homem muito bondoso, ele acaba levando o Kaneki até os fundos da loja. A Touka ela ainda insiste em não ajudar ele, só que o gerente lembra que o objetivo principal da Anteico é ajudar outros Ghouls. E ele então entrega uma embalagem para o Kaneki com carne humana dentro. Depois disso, o Kaneki vai embora. A Touka pergunta pro gerente por que ele está ajudando aquele cara, sendo que ele é um total desconhecido. E o gerente então pergunta se ela ficou sabendo do acidente que teve uma construção envolvendo a Rise. E ela concorda. Só então ela percebe, depois que o gerente explica, que na verdade tiveram que fazer o transplante, né, da Rise pro Kaneki. E por isso ele meio que agora é um Ghoul. E ela meio que entende o que está acontecendo ali naquele momento. O Kaneki ele chega na casa dele, só que ele reluta, ele não quer comer carne humana, porque se ele se rebaixar a esse nível, ele não será mais um humano. Então ele se recusa, ele joga aquilo fora e ataca de novo a geladeira. Só que, cara, de novo, tudo tem um gosto horrível para ele. Só que quando não tem mais nada para ele fazer, ele resolve tomar café. E incrivelmente, o café tem um gosto bom. O Kaneki então ele sai da casa dele e vai até o mercado para comprar mais café. E quando ele está escolhendo uma marca do café, um rapaz aparece e até mesmo recomenda uma marca para ele específica. Ele sai de lá e no caminho para casa ele repara um cheiro muito bom, que até mesmo lembrava as comidas que a mãe dele fazia. Ele corre para ver de onde está vindo esse cheiro, só que quando ele chega lá é o cheiro de um Ghoul que estava comendo um homem. Aquele cheiro gostoso que ele estava sentindo era de carne humana. O Kaneki ele entra em paranoia porque ele não acredita que ele viu uma coisa tão horrível como uma coisa tão gostosa, tão prazerosa. Aquele Ghoul se incomoda e começa a expulsar ele dali. Só que nesse momento, o mesmo cara que recomendou uma marca de café pro Kaneki acaba matando aquele Ghoul. E aí ele vê o Kaneki ali. Aquele Ghoul ataca o Kaneki dizendo que ali é o território dele. E mesmo o Kaneki falando que ele não fazia ideia, aquele cara não acredita. Ele fala que ele tratou ele bem naquele momento porque pensou que ele era um humano. Mas agora que ele é um Ghoul e está no território dele, ele vai matar o Kaneki. Quando ele está prestes a matar o Kaneki, a Touka aparece. E a Touka e ele começam a discutir que esse território não é dele, é da Rise. E como agora ela morreu, aquele território seria dividido entre os Ghouls mais fracos. Isso irrita aquele cara. O nome desse Ghoul é Nishiki, então ele fica bastante irritado com a Touka ali. E os dois brigam, só que a Touka é muito mais forte que ele. E acaba derrotando ele sem muita dificuldade. Acontece que ela vê ali o estado do Kaneki e ela já repara de cara, ele não come aquela carne. Então ela diz que vai dar uma mãozinha para ele. Ela pega a mão daquele cara que o Gol estava comendo e enfia na boca do Kaneki, fazendo ele engolir aquilo à força. Mesmo o Kaneki engolindo, ele acaba vomitando porque ele não quer comer carne humana. A Tolkien então fala, puta mano, assume logo que você é um Gol, cara, e segue sua vida, cara. Só que o Kaneki, ele começa a gritar, dizendo que ele é diferente, né? Ele é humano, ele não é uma aberração igual ela. E isso emputece muito a Touka. A Touka então começa a bater muito no Kaneki e ela fala que pelo menos ela tem um lugar nesse mundo. Ela é um Ghoul, então ela pertence ao mundo dos Ghouls. E o Kaneki, que não é nem um Ghoul nem um humano agora, ela fala que ele pode ficar assim, jogando as traças e experimentar passar fome. Só que ela fala que isso para um Ghoul é extremamente difícil passar, é pior que o inferno. Então vai embora e deixa o Kaneki ali sozinho. Quando o Kaneki está meio que refletindo sobre isso que ela falou, o Hide manda mensagem para ele falando que ele está perdendo muitas matérias e que isso vai acabar prejudicando ele na faculdade. No dia seguinte, o Kaneki ele decide voltar para a escola, só que agora usando um tapa-olho no olho dele que vira Ghoul agora. O Hide ele fica muito feliz quando vê ele, né? E ele tá até com os veteranos do comitê que ele participa, né, do clube dele. Eles pedem para ele pegar um CD na sala do Nishiki. E o Kaneki acompanha ele. O Kaneki ele pensa sobre o que está acontecendo e ele fala que ele tem medo do Hida descobrir que pode ser que caso ele descubra, eles não poderão mais ser amigos e andar assim como eles estão fazendo juntos. Quando eles chegam na sala do Nishiki, só então o Kaneki se liga que é o mesmo cara da noite anterior que tentou atacar ele.
ele fica extremamente apavorado, ele não sabe como agir, só que o Nishiki, ele tá extremamente calmo. Tanto que o Kaneki acaba até meio que bagunçando a sala e ele pede para ele não bagunçar, que ele acabou de arrumar aquela sala. Então os dois se cumprimentam. O Kaneki ele fica bem apavorado com o Nishiki ali, só que o Hida ele pergunta onde está o disco, que o pessoal do comitê disse que estava com ele. E o Nishiki ele fala que está em algum lugar na sala. E mesmo assim assustado, o Kaneki fica em alerta e ajuda eles a procurarem. Depois de um tempo, eles basicamente reviram a sala ali e não encontram. O Nishiki ele fala então que ele acabou por engano levando para casa dele e que eles vão ter que ir lá buscar. O Hitter fala pro Kaneki ir para aula, que ele vai lá buscar com o Nishiki, mas sabendo o que o Nishiki o Kaneki fica preocupado em deixar o Hitter sozinho com ele. Então ele acaba indo com os dois. No caminho, o Hitter ele tem a ideia de comprar taiyaki, só que o Kaneki ele fica assustado, que ele não consegue nem sentir o cheiro do taiyaki. E por incrível que pareça, o Nishiki concorda. Ele vai e compra o taiyaki e ele come o taiyaki como se não fosse nada demais. O Kaneki acha aquilo um pouco bizarro, mas eles vão embora. Quando eles estão andando, eles chegam num beco sem saída. E antes que o Hide possa notar, o Nishiki acaba batendo e golpeando ele, nocauteando ele na mesma hora. O Nishiki está perguntando qual é realmente o objetivo do Kaneki estando com o Hide. Se ele ia comer ele, se ele estava só amaciando a carne. Porque para os Ghouls, humanos não passam de comida. Então ele começa a meio que revirar a garganta dele e acaba vomitando o taiyaki em cima do Hide. Ele fala que aquela coisa era tão horrível que parecia que ele estava comendo bosta de cavalo. Ele acaba golpeando o Kaneki também. Só que mesmo ferido, o Kaneki ataca o Nishiki. Só que o Nishiki é muito forte, com um chute ele acaba jogando o Kaneki muito longe. Só que mesmo assim, o Nishiki começa não só a provocar o Kaneki pisando no Hide, como ele também começa a falar que Ghost vê humanos como comida, não como amiguinho, não é uma volta no parque, não tem amigas, não tem nada. Humanos são comida e ponto final. O Kaneki tenta impedir o Nishiki, só que não importa o quanto ele tente, ele acaba sempre sendo golpeado mais e mais e mais e mais, até o momento que ele basicamente fica imóvel no chão. O Nishiki então ele libera sua Kagune e ele vai matar o Kaneki, dizendo que ele já perdeu tempo demais com aquilo. Só que talvez em um ato inconsciente, o Hide acaba meio que impedindo ele, levantando a mão dele e meio que segurando na calça do Nishiki. Aquilo irrita um pouco o Nishiki e ele diz que vai terminar matando o Hide primeiro. Quando o Kaneki ouve isso, ele fica bem puto, ele se levanta e pela primeira vez ele libera a sua Kagune. Ele trucida o Nishiki, o derrotando. Só que nesse momento, a sanidade do Kaneki já foi pra vala. Ele tá basicamente perdido. Ele perdeu totalmente a noção do que é certo e que é errado agora. Ele vê o Hide caído, só que ele vê agora um prato de comida. Ele não vê mais um ser humano. E quando ele tá prestes a matar o Hide, a Touka aparece. E como ele já está meio totalmente destruída agora, ele vê a Touka agora como talvez uma pessoa que fosse roubar a presa dele. E então os dois brigam. O Kaneki então ele acorda na Anteiko, ele não lembra muito bem o que aconteceu, ele só lembra que ele estava prestes a comer o Hide. Nesse momento aparece o gerente da Anteiko e ele pergunta como que tá como tá o Hide. E ele leva ele para um quarto, o Hide tá bem, ele só teve um pequeno ferimento, só que ele tá bem. E quando eles estão conversando, o Kaneki percebe um gosto estranho na boca dele e ele vê que é sangue. Ele pede para o gerente ser honesto com ele e perguntar se eles deram comida para ele, carne humana. E o gerente ele concorda, só tem um jeito de parar a fome dele. E o estado que o Kaneki estava ontem foi difícil até mesmo para a Touka parar ele, porque a gente vê como ela está ferida. Isso então começa a ainda mais deixar o Kaneki triste, porque ele realmente não tem mais nenhum lugar no mundo, ele não pode mais ser humano, ele não quer ser um Gol. E ele fica bastante triste, ele concorda com a fala da Touka, que tipo, ele não pertence a nenhum mundo, ele tá sozinho ali. Só que o gerente discorda disso. Como ele é metade humano e metade Gol, ele é o único que pode transitar entre esses dois mundos. E o gerente então convida ele para fazer parte da Anteiko, para ele aprender mais sobre os Ghouls e ver que eles não são simplesmente feras genocidas. Ele quer que o Kaneki tanto aprenda a ser um Ghoul agora, como ele saiba como os Ghouls são.
E o Kaneki agradece, só que ele não sabe se ele vai conseguir dar conta disso. E é assim que termina o volume 1 de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul é um dos meus mangás favoritos, tanto que é curioso que foi basicamente por culpa dele que eu decidi fazer esse canal, porque ele teve um anime com 4 temporadas, se não me engano, e quem assistiu o anime sabe que depois da segunda temporada, puta merda, fica muito ruim, fica muito ruim. Porque eles querem traçar uma história original e acabam cagando em tudo. Então, é até semelhante com um anime que aconteceu recentemente, que eu vou falar dele aqui no canal. Então, se você não quer perder, se inscreve aí que eu vou trazer esse outro mangá. Quem acompanhou sabe do que eu tô falando. Vamos lá. A história de Tokyo Ghoul é interessante porque ela mostra que tem dois mundos. O mundo dos humanos, que é mais pacífico, e o mundo dos Ghouls, que é bem mais violento, brutal, bem, bem punk, assim, saca? Só que você vê como isso afeta o Kaneki, que ele não sabe basicamente qual o lugar dele no mundo. Se ele pode transitar entre os dois mundos, ele não sabe exatamente o que fazer agora. Ele quer ser um humano, só que essa humanidade foi tirada dele. Ele quer permanecer sendo humano, mas ele não tem como viver mais sendo um humano, ele não consegue mais socializar. Na cena que a gente vê que ele começa a ver as pessoas mais como carne do que como seres humanos, você vê que a humanidade ali dele basicamente já está perdida. Embora ele lute contra tudo isso, a gente sabe que não tem muito jeito. A Touka, ela é uma personagem interessante, aquela típica personagem que não se dá bem com o protagonista, só que com o passar do tempo a gente vai ver a relação dele sendo criada melhor, só que ela não odeia os humanos basicamente por nada. Tem fatos que vão levar ela a esse tipo de pensamento. Tanto o gerente, ele tem um passado para ele ser uma pessoa mais caridosa, mais bondosa com os humanos, principalmente com o Kaneki agora. A gente vê até mesmo a Anteiko sendo fundada, a Anteiko que ela vai ser tão importante na história inteira. E você vê o Kaneki, aquele, sim, aquele estereótipo da pessoa fraca que vai tentar fazer as pessoas ficarem seguras, as pessoas que ele ama ficarem seguras, mesmo que isso acabe abalando ele. Na cena mesmo que ele tá lutando contra o Nishiki, você vê que ele não tem a menor chance de derrotar ele, só que ainda assim ele se levanta, ele tenta lutar, ele se levanta de novo, ele tenta lutar, mesmo isso não fazendo a menor diferença, até que ele libera a Kagumi dele e acaba vencendo. Você vê que ele não teria nada a chance se ele não quebrasse as correntes do o animal que existe dentro dele. Então é interessante, vocês vão ver mais pra frente o desenvolvimento desse personagem, que tem algumas diferenças com o anime, quem assistiu o anime vai saber. Mas diz aí agora, o que vocês acharam desse vídeo? Se vocês gostam de Tokyo Ghoul também, tanto quanto eu, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu vou trazer novos quadros aqui pro canal também. Então se inscreve aí, deixa o like, comenta aí embaixo também. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até mais, eu agradeço muito a audiência de vocês e até mais.